Então vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente também vai falar do protesto da torcida do Flamengo, o Mengão que desembarcou no Rio de Janeiro depois dessa derrota para o Maringá na Copa do Brasil. Chegou sob protestos na madrugada desta sexta-feira. De acordo com o GE, 3 torcedores recepcionaram o time, tá? Não dá para dizer que foi, né, a torcida do Flamengo. 3 torcedores estavam lá para cornetar. E os principais alvos das críticas foram Gabigol, Gerson, Davi Luiz, Thiago Maia. Além disso, sobrou também para os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, que ouviram pedidos de saída do clube. Tem até um vídeo feito pelo Bruno Villafranca, que dá para ouvir um torcedor cobrando o Gerson. Esse trecho está viralizando aí nas redes sociais. A gente tem o vídeo aqui no Bate Pronto. Vamos lá, o vídeo do Bruno Villafranca, um torcedor aí que cobrou o Gerson e está viralizando nas redes sociais. Vamos embora. Tá aí. Apenas 3 torcedores, mas o suficiente para fazer esse barulho aí. José Emanuel de Barros, Vanderlei Nogueira, Mauro César, Flávio Prado. Tá aí o Gerson sendo cobrado, hein? Você é o De Bruyne, tá jogando no Manchester City agora. E também tem a questão do Gabigol, o jejum de gols. A gente já tá voltando para todo o Brasil pela Rádio Jovem Pan, 50 segundos. José Emanuel de Barros, tá aí a cobrança do torcedor, hein? Na madrugada foi lá cobrar o Flamengo. O torcedor do Flamengo não estava tão acostumado a passar tanta vergonha, né? Ele imaginava que ia ficar no jogo contra o Alcas, né? Pela Copa Libertadores, e a derrota do jeito que aconteceu, inesperada. Quer dizer, já havia perdido aí todos os títulos na temporada, havia expectativa com 2-0 a favor de que o título do Carioca viria sem maiores problemas. Aí foi um vexame maior ainda, e ontem foi a gota d'água, né? Se você pegar aí só o recorte desses 3 últimos jogos do Flamengo, é para revoltar mesmo o torcedor. E isso precisa chegar, não adianta ficar só na conta do treinador, porque ele não tem culpa sozinho, nenhum treinador tem culpa sozinho. Tem toda razão quem pede cobrança à diretoria, né? O Marco, não é só ali o Fabinho, os diretores ali que não aparecem tanto, mas principalmente dirigentes políticos precisam ser muito cobrados, né? Comissão técnica, ok, mas os jogadores, tem que chegar mesmo dos jogadores. Eles têm que sabem, mas fazem de conta. Então tem que ficar bem claro que eles precisam assumir muito dessa culpa ali, que eles dentro de campo poderiam ter feito coisa melhor. Num grande clássico, num jogo difícil, é mais complicado, precisa do todo funcionar, dentro de campo, fora de campo, comissão técnica, com jogador, com todo mundo. Mas tem jogos que eles precisam resolver ali no gramado, cara. Eles precisam resolver eles ali. Tem condição para isso. E o que passa pra gente é que quando eles não resolvem é porque não querem. E isso é inadmissível. Nós estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, com o Bate Pronto para você, falando do Flamengo, esse protesto dos torcedores na madrugada, no desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro após a derrota na Copa do Brasil. E na partida de ontem, o Gabigol atingiu uma marca extremamente negativa com a camisa do Flamengo. Agora são 10 jogos sem marcar. Disparado, né, a pior sequência do Gabigol com a camisa do Flamengo. Desses 10 jogos, ele foi titular em 8, não distribuiu nenhuma assistência. E tá aí, Mauro César, o que acontece com o Gabigol? Não tá balançando as redes. O Flamengo no meio desse furacão todo aí, Mauro. O que acontece com o Gabigol? Ele que deveria responder, que ele reclamou, né, do técnico depois de uma vitória sobre o Fluminense. O Flamengo venceu o Fluminense, jogou bem, jogou melhor que o Fluminense, ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, deu a sua contribuição, aí ele para na zona mista. E aí ele meio que justifica, olha, eu estava na reserva, mas eu falei com o técnico, quero jogar numa outra posição, essa não é a minha. E se você analisa ali os mapas de calor do Gabigol de 19 até hoje, não tem muita diferença. Aliás, aquele em que eu publiquei isso inclusive outro dia no meu canal no YouTube, se você analisar um por um, você vê que no ano passado com o Dorival, foi o que ele mais se movimentou, de todos eles. Ele aparece mais na ponta esquerda, mais na faixa central do campo. Ou seja, ele nunca jogou dentro da área. Ele sempre foi um atacante. Por que combina tanto com o Bruno Henrique? Porque um pela direita, um pela esquerda, um com mais velocidade, o outro mais trazendo a bola para dentro.
Um entra na área para completar a jogada do outro, né? Ele trabalha para o Bruno, o Bruno trabalha para ele. Nunca os dois na área juntos. Nenhum dos dois é pivô. O Bruno Henrique é melhor na cabeçada, jogada aérea e tudo mais. Mas eles se completaram nessa junção que foi feita pelo Jorge Jesus. E com o Pedro é diferente, que é um homem mais de área, mas ele sempre circulou. E aí ele ontem jogou de centroavante. Ele apareceu como centroavante. A última jogada dele foi uma jogada do Wesley, lateralzinho direito, que entrou lá, que é o garoto da base. O moleque foi do fundo, cruzou, a bola passou por ele, ele não alcançou, ele não se jogou na bola, ele tinha que dar um carrinho na bola, não quer ser centroavante, quando a bola está longe, ele desliza na direção da bola e tenta empurrar pro gol. Ele simplesmente viu a bola passar, não veio do pezinho. Olha, uma coisa, o Gabigol é a história dele no Flamengo, os elogios que ele merece, por tudo que ele já fez, é a ídolo da torcida, tudo bem. Isso não anula a possibilidade de ele ser criticado. E a crítica que é feita a ele hoje é absolutamente pertinente. São 10 jogos sem fazer um gol, sem dar uma assistência, sem decidir nada. E em todos os jogos teve oportunidades, mais claras, não tão claras, mas teve chance de marcar e não fez. E aí vem esse detalhe que me chama a atenção. No momento de vitória do time, ele para justificar porque ele ficou no banco. O que foi vaidade? Foi o quê? Era hora de falar aquilo? Claro que não. Como a declaração do Felipe Luiz, lá no começo do trabalho do Vitor Pereira. É muito difícil o sistema que ele quer colocar em prática. Como assim difícil? O cara trabalhou com o Simeone um tempão e não consegue entender o que com outro técnico europeu quer fazer. Estranho, né? Eu não consigo entender até hoje o que eu quis dizer com isso. Como assim difícil? E vocês são muito bem pagos, né? Deveria alguém dizer para os jogadores que não conseguem assimilar uma ideia. Parece isso. O treinador quer, mas a gente não quer. Desde a saída do Jorge Jesus, eles só conseguiram jogar durante períodos com técnicos que conseguiram compor com eles, como o Rogério Ceni e como o Dorival. Encaixando todos eles no time, tentando, mas isso sempre por um período curto, né? Quando tem que dar um outro passo, a coisa não vai. O último jogo do Flamengo realmente bom foi contra o Vélez, há 220 e poucos dias. Depois teve jogos razoáveis e tal, mas nada tão sensacional como naquele jogo. E aquele jogo, e alguns outros jogos bons ainda com o Dorival, que foi um curto período que a coisa andou realmente bem, isso está muito no imaginário das pessoas e fica uma ideia de que encerrou o ano passado com algo concreto, que foi destruído. Não. O Flamengo encerrou o ano mal, é curioso, isso ganhando o título, mas jogando muito menos do que poderia e deveria. Inclusive na final da Libertadores, que era para ser um jogo resolvido, e o Flamengo ficou ali num angustiante 1-0, com o Atlético com 10 homens desde o primeiro tempo, e contra o Corinthians vimos como é que foi, embora ali o Dorival tenha tido muitos problemas, porque não tinha nem volante, jogadores machucados, não tinha banco e tudo mais, mas mesmo assim, essa atuação não foi nada boa, evidentemente, entre outras. Então, assim, o Gabigol, ele tem que explicar por que ele não faz os gols, porque ele não está honrando o nome, né? Porque ele não faz o gol há 10 jogos. E tem que sempre separar, porque assim, quando eu falo do Gabigol, sempre tem torcedor que fala, não, mas peraí, ele está na história do clube. Não, isso é outra história. Não quem está discutindo aqui é a trajetória dele, isso é o momento é péssimo. E ele foi se manifestar junto aos repórteres depois de uma vitória, que era uma hora de ficar quieto, não falar sobre isso. Não, peraí, pessoal, que ele falasse, não, ficou no banco, fiquei no banco, tudo bem, problema nenhum. Deu certo, ganhamos o jogo, entrei no segundo tempo, dei minha colaboração, outro jogo eu vou jogar com o Pedro, outro jogo joga eu, joga ele, tem muito jogo pela frente, fomos em frente, acabou, não, ele parou meio que para justificar. E me passa uma ideia de vaidade, tipo, olha, eu fiquei no banco, mas foi porque eu conversei com o técnico, nós tivemos um papo, eu quero jogar numa outra posição, eu estou muito longe da área, como se tiver, ele nem tem que dar justificativa nenhuma, todo mundo pode parar no banco. O Bernardo Silva estava no banco do Manchester City, vários jogos aí, jogou pra caramba terça-feira ali contra o Bayern de Munique, ajudou a destruir o time alemão. E ninguém fica discutindo isso, tá tudo bem. Porque, lógico, o Guardiola e tudo, não precisa ser o Guardiola, o jogador tem que ter essa maturidade. E ele foi um cara que bateu na Europa e não ficou, e nesse aspecto tem que amadurecer, tem que entender. Ele vai sim pro banco em alguns momentos, e ele já estava do banco, porque uma das razões, ele já vem mal, esse jogo está no meio dessa série de 10 partidas, sem marcar, que é o maior jejum dele desde que ele chegou ao clube. Então o problema é o quê? Porque ele foi barrado? Não, ele está em campo 8 jogos como titular, né? Isso. Então, os números já dizem tudo. Dos 10 que ele não marcou. E em todos ele teve chance de marcar. Ontem, inclusive, teve chance de marcar e nenhum deles ele fez gol algum. E não deu nenhuma assistência também. Flávio Prado, o que acontece com o Gabigol? Esse momento dele no Flamengo não está fácil. Em branco em 10 jogos. Passou em branco, sem balançar as redes, Flávio. A impressão que a gente tem é que ele está realmente sendo muito influenciado por um ambiente que claramente não é legal, não é favorável, não é legal. E ele é um jogador realmente diferente, um jogador especial para o torcedor do Flamengo. Acho que eu nunca vi um Gabigol numa fase assim, né? Só na Europa, né? Lá ele não conseguiu jogar mesmo. Mas aqui no Flamengo é um momento muito complicado. Como eu não estou lá dentro o tempo inteiro, não sei exatamente o que está acontecendo.
realmente ele tem que ser cobrado como qualquer outro, né? Agora, essa história aí do Gerson, um manezão gritando, pô. Isso não é torcida do Flamengo, pô. E outra coisa, o Gerson poderia falar pra ele, ó, falou, você não é o De Bruyne. Você também não canta Blue Moon, né? Então, 3 caras, um mané gritando lá, torcida do Flamengo, pô. O Flamengo tem 30 milhões de torcedores, pô. Um desocupado que não tinha o que fazer, tava lá, enchendo o saco, e aí repercute. Isso é que eu acho um absurdo. Um baita Zé Mané, pô. Sempre tem alguém com o celular lá, que faz o vídeo, solta. Isso aí tem a menor importância. Não? Fez bem o gesto de passar direto. A menor importância. Não é a torcida do Flamengo, pô. Pode ser até que a torcida pense, mas isso aí é um Zé Mané gritando lá. É o que eu falei, ele também não canta Blue Moon, então também é outro tipo de torcida. Então, sabe, deixa pra lá. Mas que eu acho que os 30 milhões, os 40 milhões, estão dizendo que já está quase em 50 agora, não sei o quê, né? Que esses 50 milhões deve ter falado assim, esse cara tá representando lá. Será? A maioria. O torcedor tá revoltado, tá numa bronca terrível com os jogadores. É que eu acho Antes era só com o Vitor Pereira, agora com o time sei, todo. até tem que dar. E assim, mas sabe eu acho uma coisa muito um boa? Mané gritando virar a torcida do Flamengo. Sabe uma coisa boa ou péssima ontem? Não se salvou ninguém. Ninguém, do goleiro ao último homem lá que joga pelo lado esquerdo. Pedro não jogou nada, Gabigol não jogou nada, Everton Ribeiro, nem o Cebolinha também. Começou dando os dribles, Cebolinha depois nada. Gerson, Thiago Maia, uma preguiça. O pior é isso, Tá Flávio. tudo certo, tá tudo bem, concordo. Isso é difícil de acontecer, né? Porque geralmente alguns jogam mal, alguns se destacam, conseguem jogar bem. Sempre tem um ou outro que se salva. Mas, assim... Cara, eu vou tirar o Wesley, vou tirar o Matheus França que entrou depois, assim, o Matheus Gonçalves e tal. Mas assim, dos medalhões ali, dos chamados titulares, cara, não se salvou ninguém. Ninguém. Há muito tempo eu não via um comportamento tão preguiçoso. Né? Como o Flamengo certo, teve. Então, por isso. eu só acho muita forçação de barra isso. Houve um esforço e não jogou nada. Nem isso teve. Mas eu acho muito forçar muito. Inclusive tem agora essa história do influencer, né? Eu vejo umas figuras exóticas aparecendo. Eu falo, que é isso aí, né? Que eu não. Você sabe que eu não acompanho. Essa é influência. Eu falei, mas isso? Outros clubes aí que estão numa situação, até os influencers são... O Flamengo tem um monte. O Flamengo tem um monte. Então, mas aí tem que ter um certo cuidado, quem é quem, né? Tem cada coisa estranha. Então as figuras, assim, os seres patéticos, né? E vira influencer, pô. Nossa, Deus do céu. Assiste quem quer, né? Esse é o detalhe. Sei, mas é que é tratado como influência. Não, você sabe, nota oficial e influencer, os caras esculhambaram. Mas aí até o time aceitar uma coisa dessa. Não. Influência, qualquer porcaria é influencer, pô. O time aceita tudo. Eu acho o seguinte, que esse tipo de reclamação, que esse foi o tema, né? Esse tipo de reclamação, primeiro eu acho que não funciona. Mas eu acho mais assim aceitável, digamos assim, como foi feita a manifestação agora que a gente mostrou. Uma grade de segurança, o cara passa e ouve aquilo que o descontentamento ou o aplauso. É um local... Vira torcida do Flamengo. Um manezão gritando lá. Não. 3, tá bom. Que sejam 3. Mas que fossem... Para 30 milhões de torcedores ou 40 milhões? Mas há um descontentamento da torcida do Flamengo com relação ao time. Então, eu não estou minimizando, só estou dizendo que poderiam ter 300 lá. Não é esse o problema. Eu acho que tudo bem. É melhor ou é mais aceitável do que na porta do clube, bater no carro do cara... socar o vidro para ele abrir, meter o dedo no nariz do jogador. Então, isso não é aceitável para mim, na minha maneira de ver. Pior que isso é o sinal verde de dirigentes que permitem a chegada de um grupo de torcedores no campo de treinamento, para o treinamento, e os jogadores ficam todos... Aí já são marginais, né? Já é outra coisa. Isso. Então tem coisa muito pior. Mas esse registro de descontentamento vale... Porque os caras falaram que estão insatisfeitos, você precisa jogar mais e tal. Isso faz parte. Se o cara vai no supermercado, ele é capaz de ouvir isso. Não tendo o dedo no nariz, ofensa, ameaça de agressão. Teve jogador que já tomou tapa na orelha em desembarque, aqui em São Paulo, por exemplo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Né? Outros são ameaçados, têm os familiares ameaçados em redes sociais. Dizendo que, olha, o nome do seu filho é esse
e eu sei que ele está na escola fulano de tal. Isso é muito pior. Isso é muito pior, né? Invade a família, a privacidade. O que tem que ficar claro é, o time está mal, a torcida está extremamente descontente e os dirigentes precisam fazer alguma coisa para tentar resolver. E não tem varinha mágica de hoje para amanhã, é como a SAF. Não resolve a vida do clube em uma semana.